Olá, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel. Você já ouviu falar no Hegel? Bom, Hegel é um filósofo alemão, nascido em Stuttgart. Ele acompanhou as mudanças históricas do seu tempo, como por exemplo a Revolução Francesa, que foi um evento muito importante que estimulou as reflexões sobre a liberdade, né? A produção filosófica do Hegel, talvez ela represente o último exemplo de teoria sistemática. O Hegel, através da sua filosofia, ele desenvolve um sistema que tem como objetivo explicar toda a realidade. As principais obras do Hegel são Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Introdução à História da Filosofia e Princípios da Filosofia do Direito. O Hegel, inclusive, é estudado no curso de Direito. O Hegel tem uma das escritas filosóficas mais complicadas de toda a história da filosofia. Todo mundo que vai estudá-lo, certa vez, passa raiva no momento de entender. Ele escreve de maneira tão complicada que, certa vez, ele disse que a Fenomenologia do Espírito, que é uma das suas obras mais conhecidas, somente ele e Deus poderiam entender. Você tira daí a ousadia do sujeito, né? Então nós vamos falar do Hegel agora e o seu idealismo dialético que veio a influenciar autores altamente importantes posteriormente, como por exemplo Karl Marx. Então, o Hegel ele faz uma crítica à filosofia transcendental. O Hegel criticou a filosofia transcendental de Kant, Immanuel Kant, por ser muito abstrata e alheia às etapas da formação da autoconsciência do indivíduo e deixe da sua cultura. O Hegel atribui sentidos radicalmente novos a conceitos tradicionais do pensamento ocidental, como por exemplo o ser, lógica, absoluto, a dialética, o que tornou a filosofia hegeliana às vezes hermética, difícil interpretação. Por exemplo, o conceito de ser não é o ser da metafísica tradicional, mas significa uma realidade em processo, ou seja, uma estrutura dinâmica que está sempre mudando. Além disso, nenhum conceito, segundo Hegel, é examinado por si mesmo, mas sempre em relação ao seu contrário. Como, por exemplo, o ser e o nada, o corpo, a mente, a liberdade, o determinismo, enfim. Dizendo de outra maneira, o ser, na perspectiva hegeliana, ele está em constante mudança. E isso consiste a dialética hegeliana. Lembrando que dialética, nós temos que ter uma atenção nesse sentido, porque dialética, como nós conhecemos antes de estudar o Hegel, é na perspectiva dos gregos, né? Para os gregos, a dialética é a arte da conversação, usando as bases lógicas e factuais para embasar os argumentos. Já para o Hegel, a dialética é a mudança pela contradição, o movimento. Bom, mas afinal de contas, o que isso significa? Bom, a dialética é hegeliana. Hegel, ele introduziu essa nova noção de dialética, né? Nessa nova noção, a razão é histórica, ou seja, a verdade é construída no tempo. Trata-se então de uma filosofia do devir, do ser então como um processo, um movimento, como um vir a ser, ou seja, algo em constante mudança que poderia se tornar algo posteriormente. Desse ponto de vista, para dar conta da dinâmica do real, surgiu a necessidade de criar uma nova lógica que não se fundasse no princípio de identidade, que é completamente estático, mas no princípio da contradição. A nova lógica que o Hegel vem a introduzir, ela é dialética. O conceito de história, aliás, o conceito histórico para o Hegel também é dialético. A história, na perspectiva hegeliana, não é uma simples acumulação de fatos ocorridos no tempo. Ela resulta de um processo cujo motor interno, que faz com que haja essa mudança, é a contradição dialética. É ela que conduz ao autoconhecimento do espírito no tempo. Então, em sua principal obra, A Fenomenologia do Espírito, o termo fenomenologia
ele remete à noção de fenômeno, como aquilo que nos aparece, que se manifesta, tal como você pode ver na fenomenologia, aliás, na epistemologia kantiana. Porém, na medida em que é um objeto distinto de si, por quê? É nesses fenômenos que nós descobrimos a contradição, que ela será superada em um terceiro momento. Então, Hegel exemplifica as três etapas da dialética, que nós veremos agora. Bom, quais são, então, essas três etapas? Bom, nós vimos que a história é movida pela dialética, que possui a contradição do motor interno, e tudo que está em constante mudança, mas essa mudança só é possível a partir das ideias, ou seja, é bom ter uma atenção em relação a isso. Para o Hegel, são as ideias que transformam a realidade. Bom, em relação às etapas da dialética. Para Hegel, a dialética possui três etapas demonstradas de forma. O que é uma coisa alegórica? Bom, quando a gente fala em alegoria, carro alegórico de carnaval, a gente vê que são carros bem enfeitados, bem visíveis para demonstrar alguma coisa, para ter uma significação. O Hegel utiliza essas três passos para demonstrar a aplicabilidade e melhorar o entendimento, ainda que Hegel escreva de forma difícil, do conceito de dialética. Essas etapas são o botão, a flor e o fruto. O que cada uma quer dizer? Bom, o botão é a afirmação, ou seja, é a ideia inicial. Toda ideia ela tem uma origem. Então, o botão seria essa origem, essa afirmação inicial da ideia. A flor é a contradição, a negação do botão, ou seja, o botão é a tese, a flor é a antítese, ou antitese, como muita gente chama, mas enfim. Que seria essa crítica estabelecida sobre a ideia original. E, por último, o fruto, que é a síntese. Essa síntese ela é a superação da contradição, como o próprio nome já tem escrito, síntese dos contrários, ou seja, surge a ideia original, surge uma crítica sobre essa ideia, e a partir dessa crítica, essa ideia pode ser construída ou reconstruída. Então, como deixando bem claro, o botão é a tese, a ideia inicial, a flor é a antítese, a ideia que surge em oposição à primeira, o fruto é a síntese, que surge após os dois processos anteriores. Então, nós temos a tese, a antítese e a síntese, que são as etapas da dialética hegeliana. Bom, na superação da dialética, o que é negado é ao mesmo tempo mantido. Como assim? Mesmo que haja essa crítica sobre a ideia, algo dela se conserva, não se muda totalmente. Então, por que algo é mantido? É mantido algo já que há um aperfeiçoamento da ideia inicial, não sua exclusão completa. Vale ressaltar aqui, o processo também não termina com a síntese, pois este deixa de ser o que é quando apodrece. Em outras palavras, as ideias sempre mudam, mudando também a realidade. Por isso que nós temos que voltar aqui, a ideia, a verdade, é construída no tempo. Então, basta nós olharmos para a história e notar como ideias possuem uma evolução em relação a diversos conceitos, principalmente nos de certo e errado. Em várias épocas anteriores às nossas, a nossa, aliás, algumas coisas que nós consideramos normais ou comuns poderiam não ser consideradas em outras épocas. Por exemplo, o fato de uma mulher estar de calças. Em outras épocas isso foi considerado inaceitável. Tanto é que a primeira mulher que apareceu de calças na TV foi um escândalo, né? Entre outros tantos que nós podemos ver ao longo da história. Essas ideias, elas surge uma ideia original, recebem críticas naturalmente, porém, através dessas críticas, algo se mantém. Elas não mudam totalmente. Então, passam a ser absorvidas conforme o tempo. Então, o idealismo hegeliano.
O que Hegel entende por espírito? Bom, em sentido geral, espírito é uma atividade da consciência que se manifesta no tempo e se expressa em três momentos distintos. Que momentos são esses? O espírito subjetivo, que é o espírito individual, que está preso em si mesmo, como, por exemplo, a emoção, o desejo, a imaginação. O espírito objetivo, que é a expressão da vontade coletiva por meio da moral, do direito, da política, e é realizado no mundo pela cultura. O espírito absoluto, que é expresso por meio da filosofia, que é o saber de todos os saberes, que nasce depois da humanidade ter passado por diversos processos na história, como a arte e a religião, atingindo a consciência absoluta. É por isso que o Hegel chama a filosofia de pássaro de Minerva, que chega ao anoitecer, ou seja, a crítica filosófica ela é feita ao final do trabalho realizado. O espírito absoluto, na verdade, é o mais complexo porque ele é a totalidade ou a síntese que resulta do percurso anterior, das três etapas da dialética. E essas etapas pertencem ao autoconhecimento do espírito. Então, temos que ter atenção no seguinte: Hegel é um idealista, ou seja, ele afirmava com vigor que a razão seria capaz de entender tudo e abarcar uma lógica que desse conta de explicar a realidade, excluindo as questões subjetivas. Foi com essa perspectiva que ele arrumou outro inimigo, que é o Kierkegaard, que veremos em vídeos futuros. Inclusive, como eu vos falei, o Hegel ele tinha essa pretensão de desenvolver um sistema que abarcasse toda a realidade, que desse conta de explicar a realidade. Então, essa maneira de pensar é o idealismo, porque os seres humanos eles pensam sobre si mesmos, mas também sobre a natureza, que inicialmente surge como um outro, né, diferente de mim, que é superado quando ela torna-se algo idealizado pela razão. Então, como eu já vos falei, Hegel chama a filosofia de um pássaro de Minerva. O mundo, então, ele acaba sendo a manifestação da ideia. A famosa frase, quando se estuda Hegel, que o real é racional e o racional é real. Então, por último, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal, muito importante. Bons estudos e até breve, pessoal.